Acesse www.missionariopaulo-ribeiro.com.br e assista aos cultos ao vivo pela TV Web, aos domingos, às 7 horas da noite. Fique por dentro do mundo gospel. Veja e ouça mensagens que vão impactar a sua vida. www.missionariopaulo-ribeiro.com.br. A Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, hoje nós lemos pela manhã este versículo. Nós vamos falar hoje sobre caminhos da bênção e caminhos da maldição. Caminhos que trazem bênçãos e caminhos que trazem maldições. Quem quer ser abençoado, diga graças a Deus. Amém. É claro, né? Ninguém quer maldição. Mas quais os caminhos que trazem a maldição? Deuteronômio, capítulo de número 11 e o versículo de número 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Toda a Pode ficar melhor um pouco. Pode ou não pode? Amém? Então vamos lá, de novo. Eis. Só os homens. Eis que hoje eu coloco diante. Só as mulheres. Bem forte. Agora todo mundo junto para tremer o teto. Vamos lá. Que hoje eu coloco. Amém? Podeis sentar. Abra também a palavra de Deus no livro ainda de Provérbios, no versículo 26. Ainda não, no livro de Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, versículo 2, assim está escrito: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então nós temos aqui dois versículos chaves para a palavra que Deus colocou no meu coração para você esta noite. O primeiro é: eis que eu coloco diante do homem a bênção e a maldição. E se prosseguirmos no mesmo capítulo, nós encontraremos o versículo seguinte, que diz assim: a bênção quando ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, e a maldição quando não ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então, nós temos aqui os dois versículos chaves dessa mensagem. O primeiro é: quem coloca diante do homem a oportunidade de decidir é Deus. Então, ninguém nasceu, ninguém vai nascer, e ninguém nasceu amaldiçoado. Ninguém vai nascer amaldiçoado, ninguém nascerá predestinado ao karma, conforme apregoa a doutrina espírita. Ninguém nasceu marcado para sofrer. A maldição é uma opção, e bem como a bênção é uma opção, é uma escolha. Eu e você podemos escolher a bênção ou a maldição. O texto sagrado é muito claro: eis que eu coloco diante do homem a bênção e a maldição.
A bênção quando o homem ouvir a voz do Senhor. A maldição quando não ouvir a voz do Senhor Deus, não guardando os seus mandamentos, a sua palavra. Nós vemos que enquanto Adão e Eva obedeceram à voz de Deus, os seus mandamentos, eles foram preservados. Aconteceu a tragédia, a maldição, no dia em que resolveram quebrar um mandamento do Senhor. E o mandamento era que não tocassem e nem comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Então, o dia em que desobedeceram, veio a maldição. E a maldição passou para toda a humanidade. O pecado hereditário de Adão e Eva. Mas mesmo assim, nós ainda temos a escolha, porque quando nós escolhemos Cristo como Senhor e Salvador, nós escolhemos a bênção e quebramos toda a maldição hereditária. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo novo se formou. Então, bênção ou maldição é uma escolha que cada ser humano, homem e mulher, escolhe, opta, é uma opção. É uma escolha. Deus nos deu o direito de escolha. Este Deus é tão maravilhoso que nos deu o direito de escolher. Ninguém escolhe por você, nem seu pai, nem sua mãe. Nós nascemos num país de imperialismo religioso, em que os pais já obrigam os filhos a se batizar logo quando nascem e coloca uma religião imperativa. Mas logo que crescemos, logo que nós alcançamos a idade da razão, segundo a psicologia, após os 12 anos, nós já podemos então escolher, e alguns podem escolher até com menos anos, com menos idade, como ainda criança, pode escolher. Então nós escolhemos. Eu nasci numa religião que meus pais escolheram, mas depois eu escolhi, eu tomei a minha decisão, assim como você. Deus nos deu o direito de escolha. Quem pode aplaudir a Deus por este livre arbítrio, por essa escolha, essa livre escolha? Então, a bênção e a maldição é uma realidade incontestável. Ser bem-sucedido ou ser mal-sucedido é uma realidade. Não tem por onde negar e não tem por onde sair fora. Não há um meio termo entre ser amaldiçoado e abençoado. Não tem como ser coluna do meio. Não tem como ficar entre uma coisa e outra. Não, ou você é abençoado ou você é amaldiçoado. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é de cada um de nós. Eis que eu coloco diante do homem, diante do ser humano. Quando Deus está falando homem, está falando com o gênero humano, está falando com homem e mulher ao mesmo tempo. Eis que eu coloco diante do homem a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvir a minha voz, obedecer meus mandamentos. Resumindo o que está escrito em Deuteronômio. A maldição, quando deixar de ouvir a minha voz e de obedecer os meus mandamentos. Mas isso é muito genérico. Dizer isto aqui, esta noite, é muito genérico. É preciso ser mais específico. Porque em que desobedecemos a Deus? Quais as desobediências que trazem menos ou mais maldição? Quais as desobediências e suas consequências? Então vamos meditar na palavra de Deus. Que maldições são estas? Aliás, que desobediências são essas que trazem maldições? Quais são essas desobediências? Obviamente que toda e qualquer desobediência tem a sua consequências, mas umas